Então é isso, segue a mesma metodologia passada. Quem tiver na aula, por favor, escreva lá o seu nome no chat para ficar registrado para a questão do ponto extra, né? Que eu já tinha comentado. Tá entrando Sonali Gomes, né? Será que ela caiu? Ah, não, tá ali. Então tá, a Sonali entrou, né? Então escreve o nome aí também no chat para ficar registrado, tá bom? Como eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, gente, hoje a gente vai fazer uma abordagem aí do conteúdo relacionado ao primeiro bimestre, tá? Claro que é uma abordagem bem superficial, né? Porque não tem tanto para que a gente comente assim com profundidade os conteúdos, teria que ser muito tempo, né? E tela é bem cansativo. Então, e a maioria das coisas também requer um pouco de leitura de vocês, né? Que está nos textos. Eu também disponibilizei para todo o conteúdo links de vídeos, então é essencial que vocês assistam esses vídeos, tá? Mais um colega entrando, Luiz Guilherme. Já assina o nome, tá bom, Luiz Guilherme, no chat. Então, hoje a gente vai fazer aquela abordagem geral do conteúdo relacionado ao primeiro bimestre. Tem conteúdos que eu vou dar mais uma mencionada a respeito, né? E outros eu trouxe slides, né? A gente vai falar um pouquinho mais, principalmente sobre a colonização portuguesa, que foi aquela que ocorreu aqui no que chegou, né, a ser conhecido mais tarde por Brasil, tá? Então, é isso. Hoje vamos começar aí a falar um pouquinho sobre o primeiro bimestre. Eu já deixo aberto para vocês, enquanto eu reproduzo o slide que eu trouxe, se durante a leitura de vocês surgiu alguma dúvida, né, de como que eu quero a atividade, ou relacionado até mesmo ao conteúdo aí do primeiro bimestre, tá bom? Zion já pode assinar a lista aí também, né? É só deixar seu nome no chat, né, para depois eu fazer o acompanhamento com aquele ponto extra, tá? Tudo bem, gente? Então, por acaso, se tiver alguém com alguma dificuldade específica em algum conteúdo, em entendimento de alguma atividade, pode falar enquanto eu reproduzo aqui minha tela. Estão conseguindo compreender bem o roteiro, acompanhando o roteiro, que isso é importante, viu? Acompanhar bem o roteiro. Tá, gente? Tudo certo? Deixa eu voltar lá no chat para ver. Certo, professor. Tudo certo? Sem dúvidas? Estão lendo? Estão assistindo os vídeos que eu indiquei? Já começaram a fazer as atividades? Eu ainda não olhei para ver se tem alguma entrega no Siga, né? Mas é o que eu falei. Se fez, já pode anexar lá no Siga, tá? Luiz Guilherme, né? Tá digitando o nome. Então vamos lá, vamos fazer essa abordagem relacionada aos conteúdos do primeiro bimestre. E aí, só me diz se está aparecendo aí o meu slide. Tá aparecendo. Tá, professor. Beleza. Antes de começar o conteúdo que está nesse slide, que está mais direcionado à colonização portuguesa, eu vou fazer só um apanhado sobre a colonização espanhola, tá? Eu disponibilizei alguns textos referentes aos povos pré-colombianos, e entendam por povos pré-colombianos. Peraí, que está entrando alguém. Entendam por povos, Eduardo Viana, né? Eduardo pode assinar também aí no chat, tá bom? Entenda por povos pré-colombianos, gente, todos aqueles que aqui, né, já existiam no continente americano, antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo. Então, quando Cristóvão Colombo chegou no continente americano, né, que ele, de acordo com os registros, foi o pioneiro da Europa a aportar aqui no continente americano, mais especificamente ali na América Central, né, em uma das ilhas da América Central, nesse espaço já habitavam os nativos, né, que ficou ali chamado por
indígenas, né? Então, Colombo, o nome, né, indígenas, ficou justamente pela questão de Colombo, naquela época, em 1492, pensava, né, que estava se chegando nas Índias, né, que era ali o objetivo da expedição ali de Cristóvão Colombo, tá? Então, Colombo, ele era um navegador genovês que estava a serviço da Espanha naquela época, né, em 1492. A Espanha, ela era um reinado que era conhecido, né, os reis espanhóis como os reis católicos, né, Fernando e o rei que era o antigo reinado, né, de Aragão e Castela. Então os reis que governavam a Espanha naquele momento, eles eram reis católicos, tanto o rei quanto a rainha, né? E aí, esses reis católicos, né, naquela época, porque eles tinham expulsado os muçulmanos lá da Península Ibérica, né, então, tudo isso e praticava, e tinha muito aquela questão da imposição da religião também lá na Espanha, né, e nas regiões que a Espanha tinha sob controle. Então, a chegada desses povos aqui no continente americano, né, a chegada da Espanha no continente americano, fez com que se implantasse um tipo de colonização, uma colonização também pautada em princípios mercantilistas, que daqui a pouco a gente vai estar comentando um pouquinho melhor quais as características do mercantilismo, né, assim como foi aqui no Brasil, que teve essa colonização pautada nessa política econômica, a Espanha também seguia esse modelo, tá bom? Então, princípios mercantilistas que simplesmente o objetivo era o enriquecimento do próprio Estado, né? E com isso o fortalecimento da figura do rei, tá? Então, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram os reis espanhóis naquela época, né, incentivaram aí essa questão das grandes navegações também, e ao chegarem aqui no continente americano, mais tarde também Portugal vai chegar no continente americano, né, em 1500, com a esquadra lá de Pedro Álvares Cabral, e aí a partir desse momento a gente vai ter a Igreja Católica, ela mediando a situação, né, entre os dois grandes países que eram ali nações católicas naquela época, tá bom? E aí a própria Igreja Católica que naquela época, né, muitas coisas eram decididas e legisladas ali com base no que a Igreja Católica fazia. Então, vocês devem lembrar desse momento da questão do continente americano ter sido praticamente dividido entre essas duas nações, né, Espanha e Portugal, através de tratados, né. Primeiro, a gente teve a bula papal intercoeteira, que deixou praticamente, né, todas as novas terras, né, a maior parte dela a cargo da Espanha. Isso gerou um pouquinho de descontentamento por parte ali de Portugal, né, que se sentiu desprivilegiado, e logo após a gente teve ali a assinatura do Tratado de Tordesilhas, e com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que mudava um pouco da linha lá da bula papal intercoeteira, o Brasil, né, pelo menos a questão do litoral, que a colonização, quando chegou aqui, a colonização portuguesa no Brasil, ela fez ali, ela colonizou, né, ela ocupou aquele espaço do litoral, né? Então, muito tempo depois é que vai adentrando, né, Portugal vai adentrando e vai ocupando novos espaços, que esses novos espaços até mesmo pertenciam à Espanha. Depois a gente tem a assinatura de novos tratados, como o Tratado de Madrid, né? Depois tem o tratado que culmina aqui com o Acre, né, que anteriormente também era um território que não era português, né? Então, são vários outros tratados para chegar na quantidade territorial que o Brasil
de fato ficou, né? Então, resumidamente, nós temos a Espanha como sendo a primeira a aportar no continente americano, né? Portugal também chegando, e aí a gente tem uma divisão do continente americano, das novas terras descobertas, entre essas duas nações, intermediada, né, pela Igreja Católica, tá? Por esses tratados. E aí eu digo para vocês, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização espanhola. No continente americano, de uma forma geral, nós não tivemos somente Espanha e Portugal colonizando. Não, a gente vai ter também a Inglaterra, depois lá no segundo bimestre a gente vai comentar um pouquinho sobre a colonização da Inglaterra lá na América anglo-saxônica, né, que ficou assim conhecido como que são hoje os Estados Unidos, né, então as treze colônias da América do Norte, né, então a Inglaterra colonizou, nós tivemos a França também ocupando, né, alguns locais, nós tivemos a Holanda, né, enfim, não foi restrita somente a colonização à Espanha e Portugal, tá? Mas as três colonizações principais que mais território ocupou e que a presença foi mais forte foram Espanha, Portugal, né, e a Inglaterra lá nas 13 colônias, tá? Então, por isso que a gente se atrela um pouquinho mais a comentar sobre esses tipos de colonização, tá? Então, a Espanha chegou, né, em 1492, e começou ali o conflito entre as colonizações nativas. No texto que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei um vídeo, né, que faz um resumão sobre as três civilizações, algumas características, o tanto de conhecimento que já existia nessas comunidades, né, então, o fato de que na Europa, aquele tempo, imperava aquela questão de que aqui tinha povos atrasados, de fato isso não existia, né, porque a gente sabe que os povos que aqui existiam, né, no continente americano, eles tinham um grau de conhecimento muito elevado, que até impressionou muitos daqueles espanhóis que chegou em 1492, né, tinham conhecimento de astronomia, de arquitetura, né, tem várias pirâmides construídas, eles tinham até, conseguiam prever, né, eclipse solar, enfim, né, a gente tinha um elevado conhecimento por parte desses povos aí relacionados às ciências também. É uma prática de agricultura que era bem evoluída, né, que, digamos assim, que era um processo de inovação tecnológica que eles conseguiram incorporar ali nas práticas agrícolas, né, com fertilização, estradas, né, a gente tinha impérios que já tinham aí a existência de estradas que interligavam ali as suas cidades, tá? Muitas dessas civilizações também, desses povos, faziam o uso, né, digamos assim, de moedas em suas transações econômicas, né, e essas moedas até, digamos que eram a questão de produtos mesmo agrícolas, tá, então, quando Cristóvão Colombo chegou na parte que mais tarde se tornou a América Espanhola, né, a colonização espanhola, encontrou aqui uma comunidade, né, não uma, mas várias comunidades de nativos, e essas comunidades de nativos, né, os povos mais conhecidos, não é que somente existiram esses, mas que foram os mais conhecidos, foram os maias, os incas e os astecas, né. A civilização maia, por inúmeros conflitos, já foi aí um povo, né, que quando os espanhóis chegaram, eles já não tiveram mais contato, porque essa civilização já havia ficado somente fragmentos das suas existências, né, ruínas das suas civilizações, né, ali no que hoje a gente conhece como México, né, mas também tinha os povos astecas, um povo bem numeroso, que tinha várias construções aí importantes, né, que eram povos politeístas, assim como os incas, né, que ocupavam essa parte do Peru, da Bolívia, aqui, né, mais chegando para a gente, eram povos politeístas, né, eram povos também que
que tinham aí o domínio dessas práticas de construção, de astrologia também, tá? E consequentemente, a gente vai ter o conflito entre os colonizadores e os colonizados, né? E isso, no final, né, digamos assim, a gente vai ter um grande extermínio dessas populações, assim como aconteceu aqui no Brasil com os diversos povos que aqui já habitavam, né? Como o caso dos tupis, né? Que eram os povos, alguns dos povos que habitavam aqui o Brasil quando Portugal chegou. Então, a gente vai ter a dizimação desses povos, esses povos sendo empregados no trabalho, como na Espanha, também, né, vai ser um trabalho compulsório, que essa população nativa vai ser submetida. E além desse trabalho compulsório também, a gente vai ter a questão da catequização. Como eu disse para vocês, a Espanha era considerada como os reis católicos, né? Justamente por ser tanto a Espanha quanto Portugal, mas a Espanha, essa presença era muito mais forte, justamente por estarem vinculados ali e seguirem os princípios do catolicismo e combater todas as outras práticas que não iam de encontro ao catolicismo, tá? Então, vai se tentar fazer, né, vai se fazer o processo de catequização desses indígenas, né, que assim foram chamados a partir da chegada de Cristóvão Colombo, tá? Então, para que esses povos que aqui habitavam deixem as suas religiões antigas, as suas crenças antigas, consideradas por eles como crenças pagãs, né, porque eles acreditavam em diversas divindades, e aí vale ressaltar que essas diversas divindades, tanto dos astecas quanto dos incas, quanto dos antigos povos maias, eles eram divindades, né, bem atreladas às forças da natureza, né, então, o deus Sol, né, o deus que representava a Lua, o que representava a Terra, tá? E com isso, a gente vai ter aí tanto a Europa impondo a sua cultura para esses povos que aqui já habitavam, né? Com um processo aí de catequização, quanto também, em muitos casos, o conflito para aqueles povos que resistiam, né, a esse domínio cultural, então a gente vai ter declarada mesmo as guerras, né, contra esses povos. Então, os espanhóis, eles utilizaram muito a questão das rivalidades entre os diversos povos que existiam aqui na América, né, para poder fomentar essas guerras intertribais, né, entre internações que existiam aqui. Então, muitos povos também se acabaram, né, se destruíram nesses embates entre as próprias tribos que existiam aqui no continente americano. A Espanha utilizou muito dessas práticas, Portugal também, aqui em alguns momentos, fez, né, essas coisas para que essas nações, entre elas mesmo, se destruíssem. Então, eram povos que antes da chegada do espanhol, eles também se guerreavam entre si, né? Tanto é que os maias dizem que a extinção, né, desses povos, eles foram ocorridos por diversos fatores, até fatores ambientais, de fome, de lutas, de guerras entre essas diversas nações, tá? Então é isso, né? Tem textos lá falando um pouquinho sobre essas civilizações, essas características, né, sobre a agricultura, então a questão do milho, do cacau, né, da batata, que já eram práticas agrícolas, né, cultivada pelos incas, pelos maias, né, pelos astecas, né, o chocolate vem do asteca, não era uma bebida que nem era conhecida lá na Europa, né, então temos textos lá, né? Vocês podem fazer uma leitura bem aprofundada, eu acredito que já fizeram. Assistam também aquele vídeo, tá? Que eu disponibilizei lá para vocês, tá? E aí, assim, gente, vamos falar um pouquinho, já fiz essa abordagem sobre esses diversos povos que existiam aqui, o tipo de colonização que foi implantado pela América Espanhola. Essa colonização, ela teve, né, algumas coisas diferenciadas da colonização portuguesa, tá? Então, o que a gente... Acho que tem gente entrando, né? Só um pouquinho, que eu tenho que sair. Juan, pode assinar, viu, gente? Quem entrou aí após o início da aula, pode assinar aí a nossa
Só colocar o nome no chat, né? Então, bora lá. A colonização espanhola, né, na parte espanhola, que daqui do continente americano, ela inicialmente ela encontra, né, tanto, né, aquele sonho que era um sonho mesmo dos europeus, né, dos reis europeus, então os metais preciosos, né. Na parte da Espanha foi encontrado muito ouro, muita prata, né? Então, inicialmente a colonização, mesmo com algumas atividades agrícolas, mas ela foi uma colonização que se pautou muito na exploração desses metais preciosos. No Brasil, o ouro só vai ser encontrado, né, os metais só vai sendo encontrados aí com as bandeiras, né, então, alguns séculos depois aí do período ali inicial, né, aqui no Brasil. Lá na Espanha, não, isso já ocorre bem no início, até porque essas civilizações antigas que existiam na América Espanhola, elas já se utilizavam, né, do ouro, da prata, não pela questão da riqueza, mas pela a questão dos enfeites corporal mesmo que eles utilizavam, né, em adoração aos deuses, né, até os próprios governantes que representavam, né, os imperadores, eles utilizavam ali esses metais preciosos. Então, quando os espanhóis chegaram, eles já partiram para uma exploração nesse sentido, né, relacionada aí aos metais preciosos, o ouro e a prata, tá? E aí, aqui no Brasil, a gente teve a implantação das capitanias gerais. Lá na colonização da América Espanhola, a gente, além das capitanias hereditárias também, né, que cada capitania hereditária, quando ela era dividida, elas tinham o representante, o capitão donatário, né, que era aquele que administrava, que tinha o direito, né, sobre, né, para poder legislar e tal, mas ele também tinha as obrigações para cumprir com a coroa. Mas além das capitanias hereditárias, a Espanha adotou os vice-reinos, né, os vice-reinados, tá? E foi em torno, né? Eu acho que foram 4. Foi o vice-reinado da Nova Espanha, da Nova Granada, né? Do Peru e o do Rio da Prata, tá? O Rio da Prata é aquele que hoje a gente conhece por Uruguai, Paraguai e Argentina. No texto lá de vocês eu coloquei, né? A delimitação de quais eram aí esses vice-reinados, tá? Então, para cada vice-reinado, porque era um território grande, né, bem disperso no continente, né? Então, para cada vice-reinado, o rei espanhol ele governava um vice-rei, né? Que esse vice-rei seria o representante direto do rei aqui no continente americano, tá bom? Além disso, né, a partir desses vice-reinados, dessas capitanias hereditárias que foram aqui implantados também, a gente tem que mencionar a questão da divisão da estrutura social espanhola, né? Nós tínhamos os chapetones, os crioulos, os mestiços e os indígenas, né? Na pirâmidezinha social, digamos assim. Os chapetones eram aqueles espanhóis que vinham, né? Ou seja, o de sangue espanhol mesmo, né? Que não tinha tido nenhuma mistura, né? Que não eram aqueles espanhóis que eram nascidos aqui no continente americano, né? Nas colônias espanholas. Então, eram aqueles que vieram lá da Espanha, e esses eram os que ocupavam os cargos mais altos ali da sociedade, né, aqui na colônia. Então, eram aqueles que detinham a maior parte das riquezas, os que ocupavam os melhores cargos, né, políticos e administrativos também. Os crioulos, né, como eram conhecidos, eram também espanhóis, no entanto, eram espanhóis filhos, né, de pai e mãe espanholas, nascidos aqui no continente americano, nas colônias espanholas. Então, essa camada, né, os crioulos na sociedade, eles não tinham, né, a mesma participação que os chapetones. Então, eles eram até excluídos de muitas participações políticas, eles não podiam ocupar certos cargos, tá? Mesmo sendo espanhóis, mas eles eram ali os espanhóis que haviam nascido aqui. Então,
na camada social, eles eram considerados aí, naquela época, como pessoas inferiores, tá? E aí a gente também tem o grupo dos mestiços, né, que já é fruto aí da união de espanhóis com os habitantes originários aqui das colônias espanholas, né, continente americano, e os indígenas, né, que eram ali os povos que habitavam. Esses indígenas, eles foram empregados muito, né, na exploração desses metais preciosos, tá? Então, a gente tinha o que se... Tinha também o processo, mais tarde a gente teve a escravidão africana nas colônias espanholas, mas também perdurou muito a questão do trabalho compulsório dos indígenas, na maioria das colônias espanholas, com a questão da mita, né, que era assim chamada, e a encomienda, né? A mita tinha uma população indígena, né? Umas comunidades indígenas. Então, era algo que havia vindo desde os incas passados, né? Dos povos passados, um sorteio, digamos assim, de quais seriam os homens, né, que seriam destinados ao trabalho. Então, era um processo de imposto que era obrigado a se pagar ali para o governante, né, isso vem lá desde os incas e que a Espanha adotou entre os nativos. Então, eles sorteavam alguns homens que iam trabalhar obrigatoriamente, né, porque tinham que se pagar esse imposto para os governantes, na extração do ouro, da prata, mas em troca, né, eles tinham que trabalhar tanto tempo, e em troca eles recebiam um pequeno salário, né, e aí a encomenda, né, que também foi uma outra forma de ter pessoas ali, ter braços para poder trabalhar, era, digamos que tinha a figura do encomendeiro, né, que era a pessoa responsável por chegar, verificar qual a comunidade que em determinados, que trabalharia, né, na extração, e aí quando eles chegavam naquela comunidade, eles selecionavam a comunidade, essa comunidade era obrigada também a trabalhar, né, e em troca eles também faziam o processo de catequização, porque como a Espanha queria, né, modificar a cultura, a religião e a crença, então, esses encomendeiros, eles organizavam a população a ser explorada, e essa população que era explorada, elas também eram catequizadas, tá? Então, por isso que nas colônias espanholas, o termo que a gente utiliza muito para falar sobre a forma de trabalho, né, eram a mita, né, e a encomenda, tá bom? Depois a gente também vai ter, em muitas colônias espanholas, a presença dos escravos, né, da escravidão africana, mas ela foi bem mais intensa aqui no Brasil, tá bom? Então, gente, de forma geral, eu quis fazer essa abordagem sobre a colonização espanhola, tá? Eu recomendo muito que se assista. Tem 2 vídeos, eles são um pouquinho grandes, esses vídeos, mas não passam de 20 minutos, porque ele faz uma abordagem, né, sobre como foi essa colonização, sobre os povos maias, incas e astecas também, tá? Então, eu recomendo muito que se assista aqueles vídeos, até mesmo para que vocês consigam realizar a primeira atividade, tá? E aí, só ressaltando, né, muitos desses povos nativos espanhóis que viveram aqui naquela época foram dizimados, né? Muitos contraíram doenças, muitos foram pela questão do conflito do início da colonização, né? Conforme eu já havia mencionado anteriormente, tá? Agora eu vou passar meu slide, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Tem umas coisas do slide que eu nem vou comentar tanto. Depois eu vou disponibilizar o slide lá no Siga, aí quem quiser dar uma olhada melhor, tá bom? No slide, fica à vontade, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre a colonização portuguesa, né? Aquela que ocorreu aqui no litoral brasileiro, né? Que depois se estendeu, né? Se adentrou, e hoje a gente tem esse imenso território conhecido como Brasil que nós temos hoje, tá bom? Então, passou o slide, gente, para vocês? Passou. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre os princípios, as características dessa colonização portuguesa, que também seguiam lá os princípios que eu falei da colonização espanhola, né? Lembrando que
a colonização, né, as grandes navegações, elas vão acontecer num período que, digamos assim, é um período de consolidação dos estados nacionais, né, uns séculos anteriores aí, a gente teve o que se chamou de Idade Média, né, os feudos, né, o feudalismo, então, a partir da crise lá do feudalismo, a gente vai ter a figura do rei, ela se tornando uma figura poderosa, né, então os antigos senhores feudais, eles se aproximam do rei, né, e esses reis, eles se tornam uma figura soberana, né, ou seja, é muito importante para garantir a segurança, para garantir ali o crescimento econômico também, né, lembrando que o final do feudalismo a gente tem uma nova classe ali surgindo, né, que são os burgueses, a burguesia nascendo, né, no final do feudalismo, ali a questão do renascimento das cidades, né, o renascimento econômico também. Então, a gente tem a burguesia se aliando a essa figura do rei em busca, né, de novos locais, né, de novas terras. Já se existia o mito naquela época, né, já se existia a ideia naquela época, né, que existiria uma terra onde era uma terra, né, abençoada, que tinha muitas riquezas, né, então a busca por esses novos locais, ele sempre existiu, então a gente vai ter os estados nacionais surgindo, né, Portugal e Espanha foram ali estados nacionais pioneiros, né, que se fixaram ali em torno da presença de um rei, né, de um poder absoluto. E com isso, a burguesia aliada a esse rei, eles vão fazer, né, essa espécie aí digamos que, de divulgação, de tentativas aí, das grandes navegações para poder se encontrar aí esses novos locais para que se possam explorar, se possam ali, e aí a justificativa sempre da catequização também, né, de poder transformar a crença desses povos na religião católica, que eram ali o que pregavam essas nações anteriormente. Então, a gente vai ter nessas colonizações, né, que vão acontecer aqui no continente americano, o princípio de uma política econômica que foi conhecida como mercantilismo, tá? Então, ela era a política adotada pelos reis naquela época, que o que era, né? O que queria dizer o mercantilismo? O mercantilismo, ele tinha, né, algumas características, o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o monopólio, tá? Então, uma política que a única finalidade era enriquecer, né, o Estado. Então, e com o enriquecimento do Estado, o rei se tornaria cada vez mais uma figura importante, né? Uma figura importante, o seu Estado, ele seria rico, né? Ele teria muito ouro, muita prata, com isso também ele se sobressairia diante dos demais estados também. Tá? Então, o mercantilismo, ele foi uma política econômica daquela época que aliou diversas características e nada mais era, né, do que uma política que visava o fortalecimento dos estados nacionais, na figura do rei, né? E aí a gente tem muito, né, a prática. Então, quanto mais metais se acumulasse, né, ouro, prata, mais rico era um Estado nacional, né, a balança comercial, ela devia estar favorável, ou seja, você devia exportar mais produtos do que importar, então foi investido muito em muitos desses Estados nacionais, na questão das manufaturas, né, então Portugal e Espanha investiram muito nas manufaturas locais nessa época, tá, para poder manter uma balança comercial favorável, ou seja, não precisar comprar tanto de outros locais e sim vender, né, então até exportar mais, né, para se tornar um Estado nacional cada vez mais forte, e protecionismo, né, ou seja, vamos defender aí o nosso Estado nacional, vamos instituir juros, impostos sobre produtos que adentram aqui. Então,
quanto mais produtos vende lá, a gente coloca aí uma taxa de juro mais alta, né, digamos assim. Então, vamos, né, numa tentativa de fortalecimento mesmo das manufaturas, da própria economia dentro de um estado, tá? E aqui nas colônias, né, tanto a espanhola quanto a portuguesa, eles se utilizaram muito dessa questão do protecionismo e do monopólio, né? Eles tinham o monopólio de exploração e também de comércio nas colônias. Tanto aqui quanto na Espanha, elas eram obrigadas a se relacionar comercialmente somente com a metrópole, né? A metrópole era aquela que tinha colonizado, era a cidade, né? Que eles tinham ali relação direta. Então, o pacto metropolitano, as colônias elas não podiam manter comércio com outras nações, deveriam somente ser com a colônia. Aí isso também ajudava nessa questão aí da balança comercial favorável, né, do monopólio, né, que elas tinha todo um monopólio com todas as riquezas que eram geradas aqui na colônia, tá? Então, a prática do mercantilismo, ela se define dessa maneira, né? O colonialismo, que foi esse colonialismo? As metrópoles, né, que eram os países europeus, eles controlavam as colônias, que eram os territórios dominados, né, no caso, como a gente já está comentando até aqui, para garantir simplesmente vantagens econômicas exclusivas, tanto em cima da riqueza quanto que já existia, quanto do que era explorado, do que viria a ser explorado ali no futuro, tá? Então, o sistema de exploração colonial, como que era esse sistema de exploração colonial? A economia da colônia era organizada em função dos interesses da metrópole. Então, Portugal teve o interesse de plantar a cana-de-açúcar para poder fazer o açúcar, a colônia tinha que fazer isso, era interesse de Portugal. Descobriu o ouro aqui, né, as bandeiras de descobrir o ouro, então eles tinham que sugar o ouro, né, ou seja, que pegar extrair o ouro ali, né, do solo para poder enriquecer ali os cofres, né, de Portugal. Então, a metrópole, ela impunha o direito do exclusivismo, ela tinha esse interesse, né, tudo que era produzido era pelo interesse da metrópole, e ela também tinha a questão do direito exclusivo de fazer comércio ali com a colônia, tá? Aqui é só um mapa falando sobre os impérios coloniais que nós tivemos, então, como eu disse para vocês, eles não ficaram restritos somente a Portugal e Espanha, então a gente tem o Império Espanhol, também a gente tem parte aqui sendo colonizado pela França, temos a Holanda, o Império Inglês, né, nas 13 colônias, tá bom? Então, não foram somente Espanha e Portugal que chegaram aqui e ocuparam territórios, tá? E aí, nessa prática de chegada, né, em 1500, de Pedro Álvares Cabral aqui, até 1530, de 1500 a 1530, a gente vai ter simplesmente expedições de reconhecimentos das terras, não tem uma colonização, né, ou seja, chegada para se constituir cidades, para de fato desenvolver uma atividade ali produtiva, não se tem, né, então a gente vai ter mais algumas expedições periódicas, com a finalidade de reconhecer as terras brasileiras, tá? Então, nesse primeiro momento, né, que não se ocorreu de fato a colonização, a primeira riqueza a ser explorada foi a riqueza do pau-brasil, né, que era essa árvore, né, que depois deu um nome aí para o Brasil também, e que servia para coloração, né? Então ela era muito requisitada na Europa, então se explorou muito a questão do pau-brasil, o monopólio, né, era um monopólio da coroa portuguesa, então vinha aí as pessoas, né, que vinham, eles tinham que, mesmo que eram, né, não eram ali, ou seja, funcionários da coroa e tal, digamos que eram membros da burguesia, né, mas eles financiavam essas expedições em busca de encontrar riquezas. No entanto, caso a riqueza fosse, eles tinham que pagar ali uma parte
para a coroa. Então, eles exploravam, mas a coroa tinha que ter a parte dela, né? Nesse início aí, a coroa, ela tinha um monopólio, né, sobre a riqueza aí do pau-brasil. Então, era ela que explorava, era ela quem concedia que certas pessoas pudessem ou não explorar aí a riqueza do pau-brasil, tá? Só depois de 1530, porque até 1530, digamos assim, a gente ficou nessa exploração do pau-brasil, se utilizou muita mão de obra indígena, né? Então, a questão do escambo, a troca, né? Então, os indígenas, eles adentravam, eles cortavam, eles ajudavam a trazer o pau-brasil até as feitorias, que eram os entrepostos comerciais, né? Que eles faziam grandes fortificações, até para ser utilizados como segurança, para ser utilizado também como estoque, né? Dessas riquezas que eram exploradas. Então, eles traziam até essas feitorias, e em troca, né, eles ganhavam quinquilharias, espelho, anzóis, machados, né, então era aquela troca que os indígenas auxiliavam ali, extraindo a riqueza que era de grande valor lá na Europa, e em troca eles davam futilidades para esses povos, tá bom? Que é o chamado escambo, tá? A colonização, de fato, ela só vai começar a acontecer a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, né, 1532, que essa, de fato, ela veio com a intenção de ocupar a terra, combater os invasores, que já estava vindo muita gente querendo ocupar o território português aqui, e procurar metais preciosos, que, de fato, sempre foi o interesse inicial, né, encontrar metais preciosos, né, e também conhecer melhor a geografia do litoral. É a partir dessa expedição que a gente tem a implantação da empresa açucareira, a questão dos engenhos de cana-de-açúcar que a gente teve aqui, também com um monopólio comercial português, né, ou seja, somente Portugal poderia gerenciar aí a produção dos engenhos. Ele concedia para particulares, mas em troca eles tinham também que pagar as taxas destinadas ali à coroa, tá? Então, a gente teve, nesse início da colonização, a escravidão indígena muito sendo utilizada, né? No entanto, essa escravidão indígena, com o tempo, ela vai caindo um pouco em desuso, e aí vem a escravidão africana, que, de fato, ela chega com força. A escravidão indígena, ela vai deixar, né, digamos assim, para segunda opção, porque eles vão enfrentar inúmeros problemas. Primeiro com os jesuítas, né, também com os jesuítas, que os jesuítas, eles eram ali os conhecidos soldados de Cristo, né, e eles tinham também essa intenção de cristianizar esses povos que viviam aqui no Brasil, né, na colônia portuguesa, né, então eles vão ser contrários a essa escravidão indígena. Eles faziam aldeamentos, nesses aldeamentos eles até, né, escravizavam esses indígenas, no entanto, nesses aldeamentos que eles colocavam eles para trabalhar, para aprender a língua, eles faziam uma tentativa de digamos assim, de cristianização, né, de passar a cultura, a religião para esses indígenas também. Então, eles consideravam essa prática legal, no entanto, eles eram contrários à escravidão. Eles eram até favoráveis à escravidão do negro, mas não do indígena, porque eles acreditavam que o indígena ele só precisava do conhecimento, né, porque eles não sabiam de muitas coisas, mas que eles tinham ali uma alma, né, poderiam, no fundo, acabar aderindo ali ao cristianismo. Então, eles foram bem contrários a esse processo de escravidão indígena. Fazia, sim, os aldeamentos deles, né, que eram as missões jesuíticas ali, né, então eles chegavam em uma determinada aldeia, né, uma determinada nação, eles faziam as missões, né, que eram ali a catequização desses indígenas, tá? E aí também a gente vai ter as famosas guerras justas nesse processo aí de escravidão indígena. O que eram aquelas guerras justas, né? Se teve documentos daquela época que só poderiam, como
os jesuítas, eles eram bem contrários a essas questões aí de escravidão dos indígenas, né, de mortandade dos indígenas, que eram muito praticados naquela época, se teve alguns decretos, né, algumas leis nessa época, que era permitida as guerras justas somente para finalidade, tipo, teve um povo que não quis se submeter, né, à catequização, então esse povo, né, indígena, eles tentariam fazer ali a dominação através das guerras justas, ou seja, tinha justificativa. Eles não quiseram ali ser catequizados, então é possível, é permitido fazer essas guerras justas. Então, essas também foram algumas das coisas, né, que fez com que a escravidão indígena ela caísse, além também do indígena ter uma filosofia de vida totalmente diferente daquilo que tinha o europeu. O indígena ele nunca trabalhou com a finalidade de acumulação, então muitos indígenas resistiam a essa forma de trabalho exploratório, né, de ter que produzir riqueza cada vez mais aí que a Europa trouxe, né? Então, houve muitas resistências para o tipo de trabalho que era implantado. Nós tivemos implantados aqui na colônia portuguesa, inicialmente, as capitanias hereditárias, né? Ou seja, o Brasil foi dividido, a parte que existia em capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas não duram tanto tempo assim, né? O rei, ele concedia a um capitão donatário explorar aquela região, implantar ali um tipo de produção, né? E com isso, no entanto, era do rei, né? Ele concedia a um capitão donatário através da carta de doação. Então, doava, né? Era um hereditário, passava de pai ali para filho, né? Mas em troca a carta foral tinha as inúmeras obrigações que o capitão donatário ele tinha que cumprir junto ao seu soberano, como dar uma parte dos lucros, né? Passar uma parte dos lucros, instituir a religião católica, né? E inúmeras outras obrigações também que ele tinha que cumprir junto com a coroa. Essas capitanias hereditárias, a maioria vão fracassar, né? Somente a de Pernambuco e São Vicente, elas vão prosperar, e essas duas foi através da questão da cana-de-açúcar, dos engenhos, né? E aí vai se ter uma nova forma também de administração, que é o governo geral, né, que são funcionários do governo português, nomeado com o objetivo de ajudar, de auxiliar os capitães donatários e interferir no processo de colonização. Então, era um funcionário que tinha essa finalidade, né, de auxiliar os capitães do donatário a governar. Então, ele representava o rei aqui, né, então muitas decisões eram até tomadas e passadas ali por eles, né. É claro que depois esse é o sistema que vai prevalecer, porque muitas capitanias hereditárias não chegaram nem sequer a ser ocupadas, tendo em vista a dificuldade de acesso, né, dos povos indígenas, que às vezes dificultava essa ocupação também, então muitos capitães donatários não chegaram nem sequer a ocupar. Então a forma que depois vai prevalecer vai ser aí, né, essa capitania mesmo, esses governos gerais, tá bom? E não as capitanias hereditárias. Então, nos governos gerais, vai ser criada uma espécie de câmaras municipais com administração local, né? Nessa época também é muito presente a questão dos jesuítas, com a catequese indígena, que eu falei para vocês, né? Da catequização, de trazer escolas para fazer com que esses povos aprendessem a língua e a cultura, enfim, fossem dominados aí culturalmente pela Europa. Tá? Os governos, não é que tipo a capitania hereditária vai deixar de existir e aí o passo não é uma linha, né? Eles vão existir ali durante muito tempo juntos, né? E com o tempo as capitanias elas de fato serão extintas, né? Definitivamente o que vai prevalecer aí será o governo geral. Esse é um mapa, gente, que
fala sobre as capitanias, né, as divisões do território nas capitanias hereditárias em 1534, né, como eu falei para vocês, as únicas que prosperaram foram a de Pernambuco e São Vicente, tá? Aqui são alguns motivos para o predomínio da escravidão africana. Então, com as séries críticas, as séries dificuldades de colonizar os povos indígenas, teve o quê? Uma predominância de escravidão africana, ou seja, o comércio, o tráfico negreiro, né, com os comerciantes de escravo começou a comprar mão de obra, né, lá na África e trazer para o continente africano. Foram quase 4 séculos de escravidão. Os primeiros escravos africanos começaram a chegar aqui ainda no final do século XVI, tá bom? Uma outra questão que a gente pode destacar, né, os motivos para o predomínio da escravidão africana, a barreira cultural, a questão que eu já falei, né, os homens indígenas não estavam adaptados ao trabalho na lavoura, diversas epidemias que mataram em números, dizimaram populações indígenas, né, gripe, varíola, tá, diversas epidemias arrasaram, né, algumas comunidades indígenas, domínio de certas técnicas pelos povos da África. Então os indígenas, eles não dominavam certas técnicas, principalmente relacionadas aí à produção de cana-de-açúcar, ao ouro, né, e muitos desses povos africanos dominavam, então era uma mão de obra que ficou sendo mais interessante para a Europa do que os próprios indígenas, tá? E a questão dos setores da igreja e da coroa que se opunha à escravidão indígena, justamente por ter essa questão deles acreditarem que esses povos poderiam ser submetidos ao cristianismo, a questão de que os indígenas tinham alma, né, que faltavam somente aí catequizá-los, tá? E sem deixar de citar o lucros, né, os inúmeros lucros gerados com o tráfico negreiro, né, então muitos chefes lá tribais da África do Sul vendiam a preços baixíssimos, né, os negros, para os comerciantes de escravo, e esses comerciantes de escravos, né, ganhavam rios de dinheiro ao trazerem, morriam muitos escravos, né, no processo de vinda no oceano, né, no Atlântico, e aí esses que chegavam aqui na América, eles eram vendidos a preços altíssimos, né, então ficavam muitos lucros, e parte desses lucros eram destinados ali à metrópole, tá bom? Então, nós tivemos aí esses inúmeros fatores que contribuíram para que nós tivéssemos uma predominância da escravidão africana em detrimento da escravidão indígena, tá bom? Mais tarde, séculos depois, a escravidão indígena, ela vai ser proibida definitivamente na colônia portuguesa, tá? Mas as duas vão coexistir durante muito tempo. Tá? O mercado produtivo interno na colônia, né? A gente teve também, primeiramente, o pau-brasil, depois a exploração do açúcar, né? Dos engenhos, com a implantação dos engenhos. Com os engenhos, a gente teve os animais, né? Sendo utilizados para tração, né? Da terra, para a questão também da moagem das canas, tá? E com isso a gente vai ter uma produção de gado, né, uma pecuária aumentando, e essa pecuária ela vai adentrar o sertão, né, que é o interiorzão, como era chamado naquela época, tá? Então a gente vai ter também uma pecuária, né, sendo instituída também e sendo uma atividade econômica bem forte, tá? Piauí, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, depois também Minas Gerais, e quando se tem a descoberta ali do ouro, né, em Minas Gerais, e também ali no Rio Grande do Sul, a gente tem uma forte pecuária ali no Rio Grande do Sul, também em Minas Gerais, tá? Nós também tivemos, né, cultivo de mandioca, milho, feijão, arroz, mas era mais para a questão das subsistências também, não para a questão da exportação, mas eram utilizados também e fabricados, né, produzidos esse tipo de cultivo, tá? Como eu disse para vocês, né, durante o século XVI, nós tivemos aí o tráfico negreiro iniciando. Então, as primeiras capitanias que receberam escravos foram Bahia e Pernambuco. Século XVII,
esse tráfico negreiro, ele se acentua ainda mais, né, ele era mais lucrativo para os portugueses. No século XVIII, com a descoberta do ouro lá pelas bandas, essa demanda por mão de obra ela vai aumentar. Se utilizou muitos escravos, né, africanos que já de muitas regiões da África que já conheciam as práticas de extração do ouro, então vai crescer muito esse tráfico negreiro no século XVIII, e no século XIX, né, com as plantações de café, também vai ser o século que vai ter, né, maior número de africanos trazidos aqui para a colônia portuguesa, tá? Esses negros, eles vinham nos navios negreiros, né, aprisionados lá na África, muitos em alianças com os próprios líderes, né, que alguns povos africanos, eles se escravizavam, mas não era uma escravidão nem de longe parecida com o que ficou sendo aqui, né, aqui no continente americano, né, a que era feita. Então, algumas rivalidades, né, assim como aqueles povos antigos da Europa, eles, nas rivalidades, um povo vencia, o outro não, né, alguns deles eram feitos, né, escravos pelo povo vencedor, digamos assim. Então, muitas nações tinham povos escravos, e aí esses comerciantes, eles se utilizaram dessas fragilidades deles, né, para poder negociar esses povos. Então, muitos eram aprisionados, comprados, né, lá, eram marcados com ferro, né, pelos proprietários, e levados ao litoral da África, do continente africano, onde eles embarcavam nos famosos navios negreiros, né. Tem até uma poesia do Castro Alves, Navio Negreiro, que quem quiser depois assistir, tem até no YouTube, né, falando que é bem interessante para vocês verem um pouquinho sobre a crueldade que era das viagens desses navios negreiros, tá bom? Muitos morriam aí durante a viagem. Esse é um slide que fala um pouquinho sobre a diversidade dos povos africanos que vieram para o Brasil. Então, o continente africano, ele é um continente muito grande, e vieram povos de diversas localidades, né? Muitos foram do Sudão, né? Muitos negros vieram do Sudão, do Congo, da Holanda, né? Mas vieram, né, uma riqueza muito grande cultural, né? De cultura, enfim. Então, por isso também, né, contribuiu para hoje a gente ter uma sociedade tão ampla, assim, em termos, assim, culturais, tá? Então, vieram pessoas de todas as regiões aí da África. Então, além de ter sido uma crueldade feita, porque esses povos eram pegos, muitas famílias eram separadas, né, muitos morriam na travessia do Oceano Atlântico, eram jogados no próprio Oceano Atlântico, né, então o Atlântico, ele é considerado como um cemitério, né, ou seja, é um oceano que é um cemitério. Muito dessa fama dele é oriunda dessa época, dos escravos que morriam e eram jogados, né, no Oceano Atlântico. Esses negros, eles resistiram à escravidão de diversas maneiras, porque quando a gente fala sobre a escravidão africana, muitas vezes não se menciona que esses povos não aceitaram tudo pacificamente. Eles tinham as suas formas de resistência, tá? Então, eles resistiram de diversas maneiras. Muitos, né, cometendo até violências contra si mesmo, como a questão do suicídio, as diversas fugas que a gente teve e que se constituíram ali nos grandes quilombos. Então, muitos negros fugiam dos trabalhos forçados, né, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, e formavam os quilombos, que era uma espécie, né, de comunidade que se assemelhava às antigas comunidades, né, uma resistência às antigas comunidades que tentavam reproduzir as antigas comunidades lá da África, né, então uma maneira própria de organização, né, e aí muitos desses quilombos ficaram bem famosos, que é a questão aí do quilombo dos Palmares, né, que foi o mais importante quilombo da história brasileira,
com lideranças do Ganga Zumba e do Zumbi do Palmares. Ele foi destruído lá no final do século XVII por um bandeirante, o Domingos Jorge Velho, né, que dominou ali o massacre. O Zumbi, que era o líder na época, foi preso, morto, né, degolado, né, teve a cabeça ali retirada do corpo, como uma espécie de servir de, digamos que, de exemplo, né, para que não se houvesse mais algo daquele tipo. E hoje em dia a gente tem o 20 de novembro de como Dia da Consciência Negra, né, em homenagem aí à morte de Zumbi de Palmares, tá? Uma outra forma de resistência era a confrontação mesmo, né, entre os escravos e o patrão, além do boicote e da sabotagem, né? Ou seja, muitos escravos ateavam fogo nas plantações, quebravam máquinas, tudo isso era uma forma de resistir a essa escravidão, tá? Aqui, gente, eu só vou comentar com vocês um período aqui na colonização brasileira, né, no Brasil colonial, que ficou conhecido como União Ibérica. Então, a gente tinha, o que foi essa União Ibérica? Nada mais foi do que o fim da dinastia que governava Portugal, não tinha mais herdeiros, e essa dinastia, né, que não tinha mais herdeiros para suceder o trono português, fez com que houvesse inúmeros candidatos para assumir esse trono, um alegando que era parente, que era primo, que era não sei o que tinha direito, e isso fez com que o rei espanhol, né, conseguisse, né, por uma série de alegações lá, assumisse o trono português. Então, a União Ibérica, né, que eram países ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha, ficou instituída, né? Portugal ficou sobre a colônia espanhola, tivemos uma mesma coroa, né? Portugal e Espanha ficou sobre uma mesma coroa dos anos de 1580 a 1640. Nesse momento, a gente teve algumas consequências para a colônia portuguesa. A autonomia portuguesa na administração das colônias, tá? A gente teve um pouquinho de autonomia aí nesse processo, né? Flexibilização das fronteiras, essa questão flexibilização das fronteiras, ela é bem interessante, porque isso vai permitir, lembra daquela linha lá do Tratado de Tordesilhas? A partir do momento que se uniu, né, as duas coroas, muita gente não via mais sentido de poder respeitar aquela linha, então muitos adentraram ali os limites ali impostos pelo Tratado de Tordesilhas também, tá? Com isso, essa flexibilização, a Espanha, ela não tinha relações boas com a Holanda, e a Holanda era parceira de Portugal anteriormente, nessa questão do refino do açúcar, da comercialização lá na Europa e tudo mais. Então, a gente vai ter a Espanha proibindo o comércio do açúcar com os holandeses, e isso vai gerar uma invasão holandesa no continente americano, e aqui é onde eram as colônias portuguesas, né? Então, a gente vai ter a Holanda ocupando mesmo, né, parte do Nordeste brasileiro, instituindo governo e tudo mais. A gente tem uma primeira invasão em 1624 que é expulsa, né, e uma segunda invasão em 1630, tá? Essa segunda invasão, ela vai resultar num governo, que vai ser o governo de Maurício de Nassau, tá? Ela vai trazer a reativação econômica do açúcar, então, do comércio do açúcar, né? Eles vão ter uma tolerância religiosa também, nesse sentido, vão trazer uma reforma urbanística para Recife, né, e também vai ter um estímulo ali à vida cultural. Claro que depois, né, a gente vai ter a expulsão desses holandeses também aqui do Brasil, né, fruto também de uma parceria entre os colonos e também com o fim da União Ibérica também, né, a gente vai ter aí uma expulsão desses holandeses do Brasil, tá? Então, após a União Ibérica, em 1640, né, nós temos uma grave crise econômica em função aí da perda de colônias, né, gastos militares, queda do preço do açúcar no mercado internacional também, tá? Então,
Portugal, ele tem um pouquinho de crise aí nesse momento, e com isso ele vai estabelecer alguns tratados com a Inglaterra a partir desse momento aí, para tentar se equilibrar aí nesse momento de crise, tá? Então, Portugal sela tratados onde ele vai receber proteção político-militar da Inglaterra, e em troca também, os comerciantes portugueses deveriam comprar produtos ingleses em troca aí de vantagens, tá? Como é o caso aí dessa questão militar também. Teve um famoso tratado de 1703, onde foi o Tratado de Methuen, que foi assinado entre Portugal e Inglaterra, onde Portugal comprava tecidos da Inglaterra e vendia vinho ali para os ingleses, né? A Inglaterra foi a maior beneficiária aí nesse sentido, tá? Então, Portugal inicia cada vez mais a dependência dele aí com a Inglaterra. Tá bom? Aqui falar brevemente sobre a expansão territorial e mais citar. Então, houve o adentramento, né, do território da colônia portuguesa. Esse adentramento, ele ocorreu principalmente, né, após aí a questão da União Ibérica, ele se acentuou, e aí a gente também teve, né, esse povoamento, essas ações de adentramento, né, de interiorização, como sendo oriundas das bandeiras, né, e também das entradas. Aqui eu citei somente bandeiras, mas as entradas tinham uma diferença. As entradas, elas eram expedições financiadas pelo governo, né, pela coroa. Tinha o objetivo de conhecer, de identificar riquezas, né, e o bandeirismo, né, que eram os bandeirantes, eram expedições patrocinadas por particulares, claro que autorizadas pela coroa, compostas por brancos, mestiços e indígenas, né, contratados ali, partindo de São Paulo, e eles tinham o objetivo de apressamento, que era de capturar, né, os escravos, os indígenas, né, ou de aprisionar indígenas. Então, uma das bandeiras era nesse sentido. O sertanismo de contrato também, né, a de apressamento dos indígenas, o sertanismo de contrato também era a de captura, a de prospecção, que era identificar metais preciosos no interior, né? Então esses eram os tipos aí de bandeiras que existiam naquela época, tá? Mas o povoamento também, a expansão territorial, ela se deu também pelos jesuítas, não só pelas bandeiras, também pelos jesuítas, né, com aldeamentos e as missões, com o objetivo de promover a catequese, de impor a doutrina católica, tá? E também nesses aldeamentos indígenas tinha ali as questão das explorações das drogas do sertão, né? Que eles também suscitavam ali nesses aldeamentos. Então, muitos indígenas eram utilizados para explorar ali as drogas do sertão, que eram ali os condimentos, os temperos, as ervas, que eram muito requisitadas na Europa, tá? Então, muitos desses exploradores aí, que iam, né, em busca dessas aldeias, eles entravam ali em confrontos diretos com os jesuítas, tá? Porque eles, né, eram contrários aí à escravidão indígena, os jesuítas, e essas bandeiras, essas explorações, né, das drogas do sertão, elas acabavam ali, às vezes, chegando nos locais das missões e tendo um grande conflito entre esses indígenas, tá? E os jesuítas que estavam ali naquele momento. Uma outra espécie de interiorização foi com a pecuária, que eu já falei lá atrás, tanto a nordestina, né, quanto a sulina também, tá? Aqui eu não vou comentar muito mais, é só em relação à questão do século XVIII, né, da mineração no século XVIII. Então, as bandeiras de prospecção, que eu ressaltei lá atrás, elas tinham a ideia de encontrar metais preciosos, né, e foi encontrados metais preciosos já no final do século XVII, né, se intensifica aí a sua retirada no século XVIII, mas no final do século XVII se descobriu aí algumas regiões que tinham aí metais preciosos, tá?
e isso atrai inúmeras pessoas para essa região, né, região de Minas Gerais, tá? Além de pessoas que já habitavam aqui da população colonial, vieram várias pessoas vindo diretamente de Portugal para extrair esse ouro, tá bom? E aí é isso, gente. Depois eu vou disponibilizar esse slide, né? Eu sei que é um pouquinho cansativo, mas eu gosto de fazer pelo menos só uma hora, né? Ele já passou 10 minutos, por isso que eu já vou finalizando. Quem não assinou a lista, que é colocar o nome aí no chat, né? Por favor, faça isso, tá? Eu queria agora, vou deixar um pouquinho aberto para casa, eu sei que é um pouco cansativo, né? Fala, 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 e são conteúdos inteiros, assim, do primeiro bimestre, mas a ideia era essa, era meio que trazer um suporte a mais para quem pudesse assistir, quem pudesse estar acompanhando, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida mais específica sobre alguma coisa que eu tenha falado, ou sobre o próprio conteúdo em si, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Vocês estão aí ainda? Sim, senhora. Sim, senhora, né, Zion? Conseguiram entender ou eu deixei vocês bem confusos aí com tanta coisa jogada aí na cabeça de vocês? Eu entendi, né? Eu particularmente entendi. Os vídeos também, os links, eles estão bem explicados, né? Estão bem claros. Então eu não estou tendo dúvida não, até agora não. Ótimo, Clara. E aí é isso que eu sempre friso, né? Porque eu sei, os vídeos, eles têm toda uma edição, né? Os professores fazem, o pessoal faz uma edição, então eles são bem mais objetivos. E aí eles abordam todos os conteúdos, por isso que eu falo, assisto todos os vídeos que eu coloquei. Eu acho que os dois maiores são aqueles dois primeiros vídeos, tá? Ai, meu celular aqui tá chamando. Mas é essencial para que vocês compreendam o conteúdo, porque além dos textos, tem os vídeos. E aí eu faço esse momento mais para que o aluno mesmo, às vezes, tenha alguma dúvida, queira compartilhar, e para eu saber o feedback também do roteiro, né, como que tá indo. Tá bom? Mas é isso, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, comentar. Esse primeiro bimestre é sobre a colonização, então é um conteúdo bem legal, né, para se estudar também, bem tranquilo. Tá bom? Se alguém esqueceu de assinar, assina. Deixa eu só ler aqui rapidinho quem é que tá. Ilson, Valdemir, Tiago, Sonali, Vitor, Luiz Guilherme, Zion, Clara, Raimundo Eduardo. Só esses? Ninguém esqueceu, né? Então é isso, gente. Vou liberar vocês, né, que já tá cansativo. Qualquer coisa, tá? Podem me chamar aqui no WhatsApp também, tá bom? Que eu tô disponível aí. E não se esqueçam, já é dia 17. Na segunda-feira eu vou fazer um outro encontro em torno de 1 hora também, relacionado aos conteúdos do segundo bimestre, tá? Então, iluminismo, Revolução Industrial, a ocupação, a colonização dos Estados Unidos, né? Aqueles conteúdos lá que são destinados ao segundo bimestre, tá certo? E aí a gente finaliza, que é só o último encontro relacionado a esse primeiro semestre, tá bom? Então é isso, eu vou parar já a gravação, tá? E até mais. Tchau. Tchau, gente, até mais.